Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre propriedades dos produtos notáveis de segundo grau e terceiro grau e também as identidades dedutíveis dos produtos notáveis. É um conteúdo um pouquinho abstrato, trabalha um pouquinho com álgebra, mas eu vou tentar ser bem sucinto, vou tentar ser bem esclarecedor naquilo que realmente importa que vocês saibam, tá? Bom, observe que nós estamos no material Hexa, na página 119, na frente 2. Bom, os produtos notáveis vocês aprenderam de uma forma mais dinâmica já lá no oitavo ano, se eu não me engano, né? Quando eu tenho um número somando uma letra, duas letras somando ao quadrado, a gente pega o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Para a subtração é o mesmo procedimento, só invertendo esse sinal de mais para menos. Mas também existem os produtos notáveis do terceiro grau. Se eu tenho aqui, por exemplo, duas letras subtraídas ou somadas ao cubo, nesse caso aqui, na verdade, seria A mais B ao cubo, nós teríamos, então, que pegar o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Observe com grau de dificuldade, quando eu tenho produtos notáveis do terceiro grau, como que já aumenta. Mas vocês já aprenderam também, lá no segundo ano, que quando nós temos expoentes 3, 4, 5, a gente pode usar o recurso lá, o triângulo de Pascal, né? Usar o binômio de Newton para desenvolver essas potências. Muito bem. E aqui o mais importante são as identidades dedutíveis dos produtos notáveis. Observe que aqui eu tenho A ao quadrado mais B ao quadrado. Não é a mesma coisa de A mais B ao quadrado. Então isso aqui talvez seja novidade para vocês. Porque quando tem a soma dos quadrados, eu tenho que somar os elementos ao quadrado menos duas vezes o produto dos elementos. E também tem a soma dos cubos, quando eu tenho dois elementos ao cubo somados. Também tenho que pegar a soma dos elementos elevado ao cubo menos 3 vezes o produto dos elementos e ainda multiplicado pela soma dos elementos. Se você olhar aí na sua apostila, existem várias outras notações, identidades e somas, subtrações. Mas eu elenquei aqui as que realmente são cobradas, né, para um aluno de ensino médio. Então, provavelmente serão essas que devem cair para vocês no vestibular, ok? Então, nós vamos para a aplicação. Olha, eu peguei então a situação que nós temos aí na apostila do Hexa. É uma questão que caiu lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então ele coloca assim: se x mais y é igual a 13, e a soma desses dois termos, né? E se eu pegar e multiplicar esses dois termos vai dar 1, então quanto que é x ao quadrado mais y ao quadrado? Então, para ganharmos um pouquinho de tempo, se ele quer saber x ao quadrado mais y ao quadrado, então ele está querendo a soma dos quadrados, tá? Então eu peguei uma daquelas identidades apresentadas para vocês agora mesmo. Então, quem seria o nosso A nesse caso vai ser o x. Quem seria o nosso B nesse caso vai ser o y. Então eu resolvo assim, ó, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado, que é equivalente à soma dos dois elementos ao quadrado. Então eu tenho x mais y ao quadrado menos duas vezes o produto dos dois elementos, que x vezes y é xy. Observe que x vezes y eu já tenho um valor numérico indicado. E observe que a adição também, né, dessas parcelas, desses elementos, eu também já tenho indicado por número. Então, algo que aparentemente no vestibular poderia sugerir algo muito complicado, abstrato, difícil, por substituição a gente descobre que não. São coisas até simples de serem feitas. No lugar de x mais y, observe aqui, eu vou colocar o número 13, já indicado, ao quadrado, que está ao quadrado, menos duas vezes. No lugar de x vezes y, também já foi indicado, que vale 1. Então, nós temos que x ao quadrado mais y ao quadrado equivale 13 ao quadrado, 169. 2 vezes 1, 2. Então, a soma desses quadrados aqui, na verdade, vai ser 167. Então, a alternativa correta, nesse caso, seria a B. Agora nós vamos para o exemplo número 2.
Observe que nesse exemplo, né, nessa aplicação, se x é um número real, tal que x mais 1 sobre x é igual a 3, então qual deve ser o valor de x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo? Bom, a impressão que se dá é que quando ele escreve x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo, que nós não estamos recaindo numa soma de cubos, mas na verdade nós estamos sim. Por quê? Porque eu posso reescrever isso de uma forma mais simplificada. Eu tenho x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo, eu posso imaginar que seja isso, ó. 1 sobre x, ambos elevado ao cubo. Por quê? Porque 1 ao cubo dá 1 mesmo, e x ao cubo dará x ao cubo. Então, na verdade, eu estou me deparando com uma soma de cubos. Então, já coloquei aqui a fórmula também, para que a gente possa estar utilizando. Bom, então nós temos que A ao cubo mais B ao cubo é equivalente. Então, nesse caso agora, quem vai ser para nós o A e quem vai ser o B? Então, nós temos que o A é o x e o B é 1 sobre x. Então, nós vamos ter aqui x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo. Aplicando-se na fórmula, nós vamos ter A mais B. Então, nesse caso, eu vou ter o quê? Quem que é o nosso A? É o x. Quem que é o nosso B? 1 sobre x, elevado ao cubo. Menos 3 vezes A vezes B. Então, x vezes 1 sobre x, multiplicado pela adição. Novamente, x mais 1 sobre x. Então, observem que o meu A é o x, é a base, e o meu B é a segunda base aqui somada ao cubo. Ok? Bom, desenvolvendo isso, então nós vamos ter que x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo é equivalente a... Observe que essa informação nós já recebemos, que x mais o seu inverso dá 3. Então, x mais 1 sobre x é igual a 3. Então, também substituo pelo número 3. Menos, aqui observe que é uma multiplicação de 3 fatores. Então, esse fator pode cancelar esse. Então, fica menos 3 vezes. E, novamente, eu tenho aqui a soma do número com o seu inverso. Já foi indicado que também vale 3. Então, na verdade, a soma dos cubos é equivalente a quanto? Nós temos 3 ao cubo, 27, na multiplicação, menos 3 vezes 3, menos 9. Então, eu tenho que x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo vai ser 27 menos 9, que no caso vai dar 18. Então, a alternativa correta é a 18. Espero que tenham compreendido bem. Forte abraço.